Então, instalado o IntelliJ, a gente vai se deparar com essa primeira tela, onde a gente vai conseguir fazer algumas configurações, criar projetos, e eu vou explorar ela rapidamente com vocês. Nessa coluna da esquerda, então, nós temos algumas opções aqui. A primeira dela é onde a gente vai conseguir acessar os nossos projetos de uma maneira rápida, também criar projeto, fazer o clone, né, de um repositório que esteja, por exemplo, no GitHub ou em qualquer outro software de gerenciamento de versões. E por enquanto a gente vai ficar aqui só em criar, né, e abrir os nossos projetos, mas depois a gente pode explorar essas opções também. Tem uma segunda opção aqui de desenvolvimento remoto, né, onde a gente vai conseguir trabalhar em equipe de forma remota, mas, né, no momento vamos se manter aqui com as opções básicas. E continuando, então, a gente tem a opção de customização. Então a gente pode, por exemplo, aqui trocar a aparência, né? Por padrão veio o Dark, mas tem várias outras aqui, né? Essa Darkula, ela é bastante comum aí entre várias IDEs e editores de texto. Eu gosto bastante dela, acho que ela combina até aqui com o meu sistema operacional. Então eu vou manter ela tanto para o tema da aplicação quanto para o tema do editor de texto, o editor do código-fonte. Aí a gente pode, né, alterar a língua, ver se a gente consegue instalar outras línguas, se vocês quiserem usar em português, a região que está instalado. Eu vou manter em inglês aqui para vocês irem se acostumando também com a língua inglesa. Mudar, por exemplo, aqui o tamanho da fonte. Eu até já vou deixar uma fonte maior. Acho que vou deixar 14, deve ser suficiente, né, para facilitar a leitura aí de todo mundo no vídeo. Né? Qualquer coisa eu posso aumentar depois também. E configurar, por exemplo, atalhos aqui, né, que eu vou manter o padrão aqui do meu ambiente gráfico, que é o GNOME. E a gente já pode agora instalar alguns plugins para personalizar aqui o nosso ambiente de desenvolvimento. Então ele já sugere alguns aqui para a gente, né? O primeiro é esse assistente de inteligência artificial da JetBrains. Vocês podem até depois explorar ele, usar a versão, né, gratuita. Se vocês quiserem mais recursos é necessário pagar, né? Mas vai ter bastante ajuda aqui para vocês enquanto vocês estão codificando. Né? E além dessa, vão ter vários outros plugins aqui que depois vocês podem fuçar, explorar para, né, facilitar e vocês terem um ambiente de desenvolvimento que ajude o máximo possível vocês a desenvolverem as tarefas. E também tem uma opção aqui de aprendizado, né, que vocês podem tanto aprender os recursos aqui da IDE, da IntelliJ, da JetBrains, né, ou também acessar aqui recursos de aprendizado de programação, de linguagem, de tecnologias envoltas aqui nesse nosso mundo de desenvolvimento. Tá? E também acessar aqui as configurações, tá bom? Verificar se tem atualizações, e aí nas configurações, se a gente clicar, a gente vai ter bastante opção. Tá? Então aqui no início aparecem as opções mais comuns de alteração, mas nas configurações aqui vocês vão ver que ela é bem completa mesmo. Então vamos aqui ao projeto, vamos criar o nosso primeiro projeto. Então nesse momento, né, a gente não tem nada criado ainda, ele aparece aqui embaixo já também a opção de vocês fazerem um tour pela IDE, tá? E aí vocês podem fazer o tour para Java ou para Kotlin, né, que é uma outra linguagem aqui suportada por essa mesma IDE, que ficou até mais famosa e mais conhecida por conta do desenvolvimento Android, que adotou o Kotlin como a sua primeira linguagem oficial. Tá? E se vocês quiserem, então, vocês podem clicar aqui e fazer o tour. Eu não vou fazer com vocês, vamos focar já em criar o nosso primeiro projeto. Então a gente clica aqui no botão de novo projeto, né? New Project. A primeira opção que a gente deve selecionar é a linguagem que a gente quer, vamos manter o Java. E vamos escolher um projeto. Então eu vou colocar aqui meu primeiro projeto. Tá? E aí já vão se acostumando também com essa forma de escrever mais de uma palavra quando a gente quer, né, dar o nome para o arquivo, ou nesse caso vai ser uma pasta que vai ter o projeto lá dentro. Então a gente escreve sem espaço, tá? Mas sempre com a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Esse é um padrão, né? Se não me engano é o padrão Camelo, alguma coisa assim, né? Porque é como se fosse aqui a coluna do camelo, né? As primeiras letras aqui. Na sequência, a gente escolhe a localização, onde nós vamos salvar esse projeto. Por padrão, aqui no meu sistema operacional, ele está na minha pasta de usuário, né, /IDEA Projects. Vocês podem selecionar qualquer um.
Eu vou manter nessa pasta aqui mesmo, né? E lá dentro ele vai estar então IDEA Projects / meu primeiro projeto. A gente já pode agora criar o versionamento no Git, que não é o nosso objetivo nesse momento, tá? Mas é uma opção interessante. Escolher o sistema de construção do nosso projeto depois, a gente vai usar o do próprio IntelliJ, o Maven, o Gradle, por exemplo. E depois o que é importante aqui para a gente, então eu não vou mudar nada aqui, fora o nome, a gente vai escolher a nossa JDK, né? Então o Java Development Kit. Eu vou manter aqui, eu não tenho nenhuma instalada nesse sistema operacional, eu acredito, podemos até verificar aqui com o javac-version, eu não me lembro. Então não tem nenhuma JDK instalada. Deixa eu até ver se tem alguma JRE com o java-version. E também não. Mas ele já dá a opção aqui pelo próprio IntelliJ da gente fazer, por exemplo, o download do OpenJDK. Então eu vou selecionar essa opção. E quando terminar então, o download, ele vai já criar o projeto. Aí ele diz se eu quero adicionar um código de exemplo. Tá? Eu vou manter nessa primeira vez essa opção aqui. E algumas opções aqui avançadas que não tem por que a gente alterar também. Tá? Então ele vai dar outras opções aqui de geradores para a gente, mas aqui, para esse primeiro momento em que a gente vai criar um projeto Java, basicamente a gente precisa prestar atenção no nome, na localização, onde ele vai ser salvo, e na JDK, se está ou não instalado na máquina. Se já tiver, vocês vão poder só selecionar ela aqui. Eu vou pedir para o próprio IntelliJ fazer o download. Depois eu clico aqui em criar. Nessa primeira vez ele deve demorar um pouquinho, né, porque vai fazer aqui o download e a instalação do OpenJDK. Vamos ver aqui se ele vai... Até que está indo rápido, tá? Vamos ver se é só isso mesmo. Agora está fazendo a instalação e já está lá criado então o nosso primeiro projeto. Tá? Nas próximas vezes, como agora já está instalado o JDK na máquina, não vai ser necessária essa etapa de fazer o download, então vai ser ainda mais rápido, né? Praticamente instantâneo. Criado o projeto, a gente tem aqui nessa coluna da esquerda, onde a gente consegue navegar pelos arquivos do projeto. Então eu estou primeiro nesse arquivo main.java, e aqui está o código-fonte, tá? Para vocês alterarem e executarem. Eu acho que a fonte, né, que eu havia selecionado lá é apenas da IDE, do código-fonte aqui está um pouco pequeno ainda, principalmente para quem vai assistir pelo vídeo. Então eu já vou agora fazer a alteração aqui. Vou vir nas minhas configurações. Deixa eu ver se aqui eu consigo acessar direto aqui pelo editor. Não. Então vamos aqui nas configurações, settings, editor. E aqui na fonte, vamos dar uma olhada aqui, tá? JetBrains Mono. Acho que é uma fonte boa para leitura. E vamos alterar aqui o tamanho. Então, vamos ver 16. Opa, 160 não, né? Vamos ver já 16 aqui, que deve facilitar aí a leitura do código, talvez até um pouquinho mais. Vamos ver aqui. Acho que 18, vai. 18 deve ser o suficiente já para vocês verem. Ok, então essa é a fonte principal, altura da linha de 1.2. O que é essa opção aqui mesmo? Tá, não queremos ela. Estou só estranhando porque os comentários, infelizmente, ele não alterou aqui, mas acho que não é bem um comentário, né? É a ajuda da IDE, e aí, por isso a ajuda da IDE aqui está seguindo a mesma fonte da IDE, que se não me engano está 14, né? O que a gente setou ali no início da nossa configuração. Ou até não lembro se eu mudei, mas a gente deveria daí alterar a fonte da IDE para aumentar o restante da fonte também. Então vamos ver se está aqui em aparência. Som de 100%. Deixa eu procurar aqui por fonte. Aqui, vamos aumentar também para 18. Ok, agora tudo está em fonte 18, então tanto a IDE quanto o código fonte.
Talvez para a ideia 18 ficou um pouco grande. Vamos diminuir para 16. Ok, então agora a ideia é 16, código-fonte 18. Eu acho que vai já ajudar na leitura aí dos vídeos. Então aqui o nosso primeiro código-fonte, tá? Ele então já está dando algumas dicas aqui para a gente. Então para rodar o código a gente pode apertar Shift F10 ou apertar aqui no botãozinho de play aqui em cima para rodar. Então vamos, né, já começar agora verificando se a gente está com o nosso ambiente funcionando. Código-fonte aqui, clica no botão de play, ele está fazendo a construção do projeto e já vai rodar aqui. Então, né, o projeto tem um laço de repetição par aqui, indo de 1 até 5, e ele escreve, né, o que é o i, que é o nosso iterador, né, o valor dele naquele momento. Então ele escreveu aqui i é 1, i é 2, 3, 4, 5. Né, e antes disso, um hello and welcome. Então é isso, nosso projeto está criado, está rodando. Daqui para frente, se a gente quiser rodar, vocês já podem, né, ir prestando atenção nos atalhos. Para rodar, aperta Shift, depois F10. Ele vai novamente aqui construir e rodar. A gente pode fazer a alteração, por exemplo. Eu vou deixar apenas aqui. Bom, deixa eu só voltar. Agora ele já tirou aquela dica, né? Mas era uma dica de debug que a gente vai ver só mais para frente, então não tem problema. Aí ele dá uma opção aqui, né? Já uma dica de quando vocês quiserem ver as opções de autocompletar da ideia, vocês podem apertar Alt Enter, tá? Então, por exemplo, aqui, vou mudar o texto de escrita. Eu vou escrever aqui, Olá, Mundo. Se eu apertar Alt Enter, ele vai me sugerir algumas coisas aqui, né, para a gente fazer com esse código-fonte. Então, ele analisa o que você está fazendo, né, e já dá uma ideia de sugestão. Eu vou terminar por conta própria. Então, Olá Mundo, terminei aqui a escrita desse texto. Shift F10 para rodar, construindo, e rodou aqui agora, Olá Mundo. Tá? E aí depois, né, primeiro diz aqui o que o JDK fez, então, né, ele executou esse arquivo que está nessa localização aqui. Depois é a saída do nosso programa e depois diz que terminou o programa com o código 0, que é o código de nenhum erro. Se tivesse outro código aqui, por exemplo, 1, significaria que teve algum erro. Tá bom? Então, por esse vídeo é isso. A gente criou um projeto, fez uma breve configuração aqui da IDE, né, para o meu vídeo, no caso, como eu estou gravando, eu deixei a fonte maior. E aí eu convido vocês a explorarem todas as outras opções aí, para configurarem a ideia da maneira que vocês gostam, da maneira que vocês vão se sentir mais confortáveis para fazer as atividades.